Olá, meus queridos leitores, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam e hoje nós estamos no nosso nono dia do desafio aí de 1 Coríntios e hoje, capítulo 9, isso mesmo, 1 Coríntios 9, e o nosso querido apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre algo muito interessante, né? Todos os capítulos eu falo que ele fala sobre algo interessante, mas é a verdade, né? Eu não tenho o que fazer, porque eu só estou relatando o que está escrito, gente. Brincadeiras à parte aí, né? Qual que é o assunto aí do capítulo 9? O apóstolo Paulo, ele fala sobre os direitos de um apóstolo. Isso é algo muito interessante, né? Porque essa questão de direitos dos apóstolos tem dois extremos, né? Pode ser tanto a pessoa acha que só tem direito por ser apóstolo, ou ela acha que ela só tem deveres. Mas aqui ele fala, né? O título aqui são os direitos, né? Mas, contudo, o apóstolo Paulo se coloca aí num lugar de que ele é livre, né? Ele foi livre por Jesus Cristo, mas ele se fez escravo de todos para salvar o maior número de pessoas. Isso é muito lindo, né? Olha quanto é, estou falando aqui, né? Mas a função ali de um apóstolo é de servir. E muitas vezes, infelizmente, muitos apóstolos nos nossos dias, eles querem só ser servidos. E isso é algo que, gente, triste, né? É algo triste, né? Aquela pessoa ali que a função dela era servir, ela só quer ser servida, infelizmente. Então, gente, ó, o que ele fala aqui? Vamos lá. Capítulo 9, o versículo ele já começa assim, falando, né? O jeito dele falar é muito, né, assim, eu gosto, né? Eu não sou livre, eu não sou apóstolo, eu não vi Jesus nosso Senhor, não sou, não são vocês o resultado do meu trabalho do Senhor. Ele vai falando muitas coisas, né? Ele fala, nós não temos o direito de comer, o direito de beber, nós não temos o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, como os irmãos, né? Ele estava questionando, né? Será que nós não temos o direito? Nós somos livres? Nós não somos livres, né? Isso é algo muito interessante que ele vai aí questionando na carta aos Coríntios, né? Isso é algo que a gente, né, precisa aí entender o que ele está falando, né? Ele fala assim, ó, no 7. Quem serve como soldado à sua própria custa, né? Aí ele vai dando exemplo. Quem planta a vinha e não come de sua fruta? Quem apacenta um rebanho e não bebe de seu leite? Ele vai falando, né? Aí no 11 ele fala assim, ó. Entre vocês semeamos coisas espirituais. Seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direitos de serem sustentados por vocês, não o que temos nós ainda mais. Então ele estava falando aqui, isso é algo para a gente se pensar, né? Por quê? Eles estavam servindo ali a igreja, né? A Bíblia fala, digno é o obreiro do seu salário. Uma pessoa que serve as outras pessoas numa igreja, num templo, é um trabalho, né? Mas é mais que um trabalho. O apóstolo Paulo, ele vai falar isso aqui e é algo muito interessante. É um chamado, é algo que vai além do dinheiro, sabe? É algo que, eu trabalho aqui só para mim ter o meu dinheiro. Não. Quando você é o apóstolo, quando você é um pastor, quando você serve as ovelhas, o dinheiro, eu acredito que é a última coisa que a gente quer, né? Lógico que é bom, dinheiro faz parte. Se você não tem dinheiro, você não come, você não bebe, você não vive, você não paga suas contas e tudo mais, né? Mas o que ele fala aqui é algo muito interessante que, o quê? Para não ser algo, assim, como obrigação, né? Porque quando vira obrigação já não é um chamado, já não é algo aí interessante. Você tá entendendo o que eu tô falando, gente? Então, ó, aí ele vai falando, né? Vamos ver aqui qual que seria legal a gente falar. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho e
que vivam do evangelho. Então, quem prega do evangelho vive. Aqui o apóstolo Paulo, ele era construtor de tendas, ele trabalhava, né, fazendo tendas, mas aí chegou um período que ele falou assim, eu não vou mais trabalhar, vou me dedicar totalmente à palavra. E aí ele fala assim, ó, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos, eu não tenho usado de nenhum desses direitos aí. Não estou escrevendo na esperança de vocês, que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me foi imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, o evangelho ele prega não pela questão do dinheiro, não pela questão dos direitos que ele tem como apóstolo, mas sim foi um chamado. Deus, Jesus, o próprio Jesus chamou o apóstolo Paulo para fazer isso. E é isso que ele está falando aqui, ó. Porque se prego de livre vontade, tenho 17. Tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência que me foi confiada. Foi o que eu falei aí para vocês. Então, isso é algo muito interessante, né? Da gente se pensar, ainda mais nos dias de hoje. Aí depois, como eu falei no começo, no 19, ó, porque embora seja livre de todos, me fiz escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Olha que demais isso aí, né? Aí ele fala, né? Eu me tornei judeu para ganhar os judeus. Eu me tornei fraco para ganhar os fracos. Eu me tornei tudo para com todos. Para de alguma forma salvar alguns. Né? O objetivo do apóstolo Paulo, a função dele era salvar, e não independente de como. Né? Se é para mim ser fraco, você, se é para mim ser judeu, você, mas eu quero levar o maior número de pessoas para o céu comigo, e é isso que a gente tem que fazer, igual o apóstolo Paulo, né? Eu preciso falar para as pessoas de Jesus. Então, às vezes você está num ambiente de algumas pessoas que não conhecem muito de Jesus. Então, você tem que se pôr ali naquele ambiente, né? Isso é algo interessante. Às vezes você vai falar num lugar que as pessoas são mais finas, são mais refinadas, ou as pessoas é um lugar que as pessoas não falam muito bem, mas a parte da comunicação, você tem que se pôr ali no lugar, né? Então, vou falar igual eles para me enturmar, é mais ou menos isso, né? Quando você vai numa cidade que não tem o mesmo sotaque que o seu, você fica meio assim, né? Você fica meio deslocado, né? Você vai aí pro Rio de Janeiro, que eles têm um sotaque forte, Minas, enfim, o Sul também, até em São Paulo, né? A gente aqui é de São Paulo acha que não tem nenhum tipo de sotaque, mas a gente tem também, né? Então, é você ali se colocar no lugar do outro, né? E você poder fazer isso para falar de Jesus, para ganhar vidas. É isso que vale. Na verdade, se não for isso, não vale de nada, né? A nossa vida, se a gente não prega, né, gente? Então, ele fala isso. E aí, ó, algo interessante também que ele fala, vamos ver aqui o versículo que eu separei. É do 20. Vamos ler a partir do 24. Eu vou ler o 24 até o 27, que é o final, tá bom? Já estou terminando. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então nós estamos aí numa corrida, nós estamos numa jornada chamada vida, e nós não somos como os atletas ali que ganham um prêmio e daqui a pouco esse prêmio acaba, mais ninguém lembra deles. Não, nós estamos correndo para ganhar uma coroa eterna, né? Uma coroa da vida, uma coroa na eternidade do Senhor. E ele fala assim, ó, eu não tô fazendo tudo que eu tô fazendo, eu tenho direitos, realmente, né? Eu tenho direitos como apóstolo, mas eu também tenho deveres, e tudo
tudo que eu tô fazendo para ganhar vidas não é para qualquer coisa, eu não tô esmurrando o ar, eu não tô fazendo isso porque... Não, porque eu tenho uma coroa que vai durar para sempre, eu vou ganhar essa coroa. E eu faço o meu corpo, o meu escravo. Porque que adianta eu ganhar muitas almas e perder a minha? O que adianta eu falar e pregar de Jesus e ser reprovado pelo meu Jesus? Não ganhar a minha coroa da vida. Isso é algo muito interessante que nós temos que pensar, né? O que será que nós estamos fazendo aí da nossa vida? Né? Falando de Jesus para todo mundo, mas e nós? Como nós estamos? Será que nós estamos fazendo o nosso corpo de escravo e cumprindo e fazendo aquilo que Deus nos chamou? Será que nós só queremos ter os nossos direitos e não estamos fazendo os nossos deveres? Né? Isso é algo a se pensar. E eu vou dar tchau porque, gente, 10 minutos. Eu preciso fazer vídeos menores, mas Coríntios, como eu falei, dá pra falar, pregar muito tempo, né? Enfim, falar muita coisa, né? Mas é isso, um beijo no seu coração. Espero que você tenha chegado até aqui, tá bom? Se você chegou, põe uma estrelinha aí nos comentários, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau.